Conselheira de Itaipu, tesoureira do PT chama Israel de assassino e diz que não merece ser Estado. Por Isabela Alonso Panho. A secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT e conselheira de Itaipu, Gleide Andrade de Oliveira, afirmou pelas redes sociais que Israel não merece ser um Estado, classificando-o como assassino e vergonha para a humanidade. Após a repercussão negativa, apagou algumas das postagens sobre o assunto. Ela foi nomeada para o Conselho de Administração de Itaipu pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em junho. O órgão tem 12 membros, metade da equipe é brasileira, metade é paraguaia e atua ao lado da diretoria executiva da usina na tomada de decisões. As publicações sobre Israel foram feitas por Gleide Andrade entre os dias 8 e 22 de outubro. Uma delas atribui aos Estados Unidos e a Israel a morte de crianças palestinas. Mais de 3.000 crianças palestinas mortas identificadas, fora tantas outras mil apodrecendo debaixo dos escombros e da crueldade dos Estados Unidos e de Israel, escreveu Andrade. Em outras publicações, a conselheira foi mais contundente nas críticas a Israel. O Estado de Israel é uma vergonha para a humanidade, quem mata criança não merece respeito, não merece ser um Estado, disse Andrade neste domingo, 22. No sábado, 21, ela publicou: basta deste genocídio. É um crime tantas crianças palestinas mortas e órfãs. Basta do Estado de Israel, assassino. Pelo direito à vida do povo palestino. O texto foi apagado após o jornal Folha de S. Paulo publicar sobre as postagens da petista sobre o conflito. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, entidades de representação da comunidade judaica brasileira, repudiaram as publicações da tesoureira do PT. Não é possível que, no Brasil, pessoas ainda usem do preconceito, ignorância e antissemitismo para lacrar nas redes sociais, sem se importar e banalizando a onda de terrorismo e o grave conflito que acontece há mais de 15 dias, disse a federação. Respondendo à servidora, a entidade afirmou: assassinos são os terroristas do Hamas. Já a CONIB disse que as manifestações da servidora foram antissemitas. Foi uma fala antissemita, que não deve ter lugar no Brasil. Não se pode tolerar esse tipo de discurso, ainda mais vindo de pessoa em tão alta posição oficial, disse a entidade. Leia a íntegra das duas notas no final deste texto. Nesta terça-feira, 24, Gleide Andrade publicou um pedido público de desculpas nas suas redes sociais. Ela negou que seja antissemita e disse que as opiniões que deu são pessoais. Venho me desculpar com a comunidade israelita, que merece respeito e solidariedade pelo ataque inaceitável do último dia 7, escreveu a conselheira depois das críticas. Ela afirmou ainda que as manifestações proferidas não espelham o posicionamento do partido e do governo Lula. Esclareço, por fim, que me expressei em caráter pessoal. As posições oficiais do PT e do governo brasileiro sobre o conflito e o direito de coexistência dos Estados de Israel e da Palestina são públicas e também contam com meu respeito e apoio. O Partido dos Trabalhadores disse que a secretária de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, já esclareceu suas manifestações pessoais. Procurada, a usina de Itaipu afirmou que não comenta declarações de conselheiros nomeados pela Presidência da República dos dois países sócios da usina. Opiniões do mesmo teor que as de Gleide Andrade levaram à demissão do jornalista Hélio Doyle da presidência da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e do assessor parlamentar Said Marcos Tenório, que trabalhava há mais de 3 décadas na Câmara dos Deputados. Os dois, em tons diferentes, publicaram nas suas redes sociais manifestações contundentes sobre o conflito entre Hamas e Israel. Doyle chamou de idiota quem defende os israelenses, como revelou o Estadão, enquanto Tenório zombou de uma mulher que teria sido vítima do grupo terrorista. O governo Lula tem pedido bom senso a servidores em manifestações sobre a guerra. O Brasil tem adotado uma postura contrária ao conflito, porém com linguagem cautelosa. Como mostrou o Estadão, o governo e o PT relutam em classificar o Hamas como grupo terrorista e falham em alinhar o discurso sobre o tema. Lula classificou a ação do Hamas como terrorista, mas não define grupo dessa forma.
Federação Israelita do Estado de São Paulo lamenta e repudia a fala criminosa de Gleide Andrade. A Federação Israelita do Estado de São Paulo lamenta e repudia a fala criminosa da secretária nacional de Planejamento e Finanças, tesoureira, do PT, Gleide Andrade, que chamou Israel de assassino, vergonha para a humanidade e disse que o país não merece ser um Estado em postagens nas suas redes sociais. Não é possível que no Brasil, pessoas ainda usem do preconceito, ignorância e antissemitismo para lacrar nas redes sociais, sem se importar e banalizando a onda de terrorismo e o grave conflito que acontece há mais de 15 dias, quando Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas, em um ataque surpresa que feriu a soberania nacional israelense. Em 75 anos de conquistas tecnológicas, educacionais, agrícolas e de saúde, Israel segue como a única democracia do Oriente Médio e o único país daquela região onde, registre-se, se respeita a liberdade religiosa de judeus, cristãos, muçulmanos, entre tantas outras religiões. Assassinos são os terroristas do Hamas, que nos últimos dias mataram mais de 1.400 pessoas, realizaram estupros em massa de mulheres indefesas, decapitaram de dezenas de crianças e bebês, e sequestraram mais de 200 pessoas, de mais de 20 nacionalidades. Que, ao menos em nosso país, todo sofrimento humano resultante de terrorismo, violência, intolerância, opressão ou preconceito não seja mais banalizado ou justificado. CONIB repudia declarações de secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, manifesta seu profundo repúdio e desgosto pelas manifestações da senhora Gleide Andrade, secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT e conselheira de Itaipu, que pregou o fim de Israel em suas redes sociais. Foi uma fala antissemita, que não deve ter lugar no Brasil. Não se pode tolerar esse tipo de discurso, ainda mais vindo de pessoa em tão alta posição oficial. Causa espanto também não haver em sua fala menção alguma ao pior ataque contra os judeus desde o Holocausto, executado pelo grupo terrorista Hamas, que resultou na morte de 1.400 pessoas, estupros em massa de mulheres indefesas, morte de dezenas de crianças e bebês, e o sequestro de mais de 200 pessoas, de mais de 20 nacionalidades.